Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história, falando sobre a escravidão no Brasil. Nós vimos que a escravidão no Brasil, ela aconteceu durante muito tempo. Desde a chegada dos portugueses, alguns anos depois, em 1559 já havia escravos aqui no Brasil, até o ano da abolição, ou seja, o ano que houve o fim da escravidão aqui no Brasil, em 1888. Foram quase 300 anos de escravidão, não é? Aliás, pouco mais de 300 anos de escravidão, né? Se a gente vê aí. Com mais de 300 anos de escravidão, os escravos eles produziram grande parte das riquezas aqui do Brasil, no quais milhões de africanos foram tirados das suas terras, né? E foram colocados aqui no Brasil, onde eles muitas vezes morreram de fome, doenças e também de maus tratos. A gente vê então que a partir desse momento, aproximadamente 4 milhões de escravos foram trazidos aqui para o Brasil. Devido em grande parte à migração forçada, o Brasil ele tem atualmente uma das maiores populações afrodescendentes do mundo, ou seja, descendentes dos africanos. O tráfico de escravos ele unia muitas vezes a África, a Europa e a América. Os navios eles levavam muitas mercadorias para a África, como tecidos, aguardente, o fumo e também armas, e eram trocados por escravos vendidos posteriormente aqui na América. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos eles foram desterrados, arrancados da África e escravizados aqui na América. Para toda a América, entre os séculos XVI e o século XIX, calcula-se que aproximadamente 10 a 20 milhões de escravos foram trazidos aqui para o continente americano. Se vocês observarem aí na tabela abaixo, vocês vão observar aí a quantidade de negros que foram trazidos para o continente americano. Apenas durante o período colonial, nós vamos observar que aconteceu então aí, por exemplo, a chegada de 4 milhões de escravos trazidos para o continente americano. Foi uma grande quantidade de escravos que foram utilizados em vários lugares aqui na América. Nós vamos ver que, por meio do tráfico, o Brasil ele recebeu uma grande quantidade de negros. E aí existiam dois grupos principais. Nós vamos ter o grupo dos Bantus. Os Bantus a gente vê que eles vinham da região da África Central, da região principalmente de Angola e do Congo. A gente vai observar que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles foram viver aqui na cidade do Rio de Janeiro, foram viver também aqui no estado de Pernambuco e no estado de Minas Gerais. Então, o estado do Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais foram os estados que mais receberam escravos de Angola e do Congo, que eram chamados de bantus. A gente vê que, ao contrário do que muita gente acredita, os bantus não são um povo, nem sequer uma etnia. O banto é um tronco linguístico, ou seja, é uma língua que deu origem a diversas outras línguas africanas. Hoje são mais de 400 grupos que falam língua bantas, todos eles ao sul da linha do Equador. Então a gente vê então, pessoal, que os bantus, nós estamos se referindo ao quê? A povos que viviam na África que tinha uma língua chamada banto. Em seguida nós temos aí os sudaneses. Os sudaneses eram povos que viviam na região da Nigéria. Eram povos que viviam na região da Nigéria e foram levados principalmente para a Bahia. Nos séculos 17 e 18, os africanos que se originavam de origem sudanesa, eles eram comprados por um preço maior por muitos senhores no Brasil, porque muitos senhores no Brasil os consideravam mais fortes e inteligentes que os demais. Entretanto, esses escravos também foram líderes de muitas revoltas, especialmente no século XVIII e XIX. Então a gente vê que haviam diferentes tipos então de escravos aqui no Brasil. Os negros, os bantus, que muitas vezes vinham aqui para a região de Pernambuco, Rio de Janeiro e para a região de Minas Gerais. E vamos ver também aí, por exemplo, os sudaneses, que eram povos de origem da Nigéria e Guiné e que foram principalmente foram para a região da Bahia. Como era o dia a dia do escravo? Nós vamos ver que os escravos moravam em senzalas que eram cobertas com sapé
e feitas de madeira e barro, quase sempre devastarem. Os escravos eles começavam o trabalho ao raiar do dia e só paravam ao escurecer. Seu principal alimento era a mandioca. Os escravos, como nós chamamos de macaxeira. Os escravos viviam e trabalhavam, eram vigiados por capatazes e feitores. Quando fugiam, eram perseguidos pelos capitães do mato, que recebiam certa quantia por cada escravo que era capturado e devolvido ao senhor. Então a gente vê que o dia a dia, o cotidiano do escravo, ele era muito precário, era muito sério, e eles tinham uma grande dificuldade. Quando os escravos eram capturados, porque estavam tentando fugir do dia a dia muito severo que eles viviam, a gente vê que haviam vários castigos físicos que eles sofriam. Havia o tronco, que o escravo ele ficava preso por horas e às vezes dias, o que provocava inchaço das pernas, formigamento e fortes dores. Havia também o bacalhau, que era uma espécie de chicote de couro cru, que rasgava a pele. Muitas vezes os feitores passavam sal nos ferimentos, tornando a dor ainda maior. Havia também o viramundo, que era um instrumento de ferro que prendia mãos e pés. E havia também a gargalheira, que era um colar de ferro com várias hastes em forma de gancho. Então a gente vê que os castigos físicos usados com os escravos eram então muitos problemas, né, que eles enfrentavam no seu cotidiano, e muito triste. Nós temos aí, por exemplo, instrumentos de castigos de escravos. Nós vamos ter a letra A, que é a que está em cima, era o viramundo. Nós temos aí o B, o libambo. Nós temos C, que era a palmatória. Letra D, a mordaça, usada principalmente, como nós vimos, para impedir que os escravos que trabalhassem em minas de ouro engolissem os pedaços de ouro, as pepitas de ouro. Havia a letra E, o cinto de ferro. Letra F, os ferros de marcar. Havia a letra G, que nós tínhamos a gargalheira, que era um colar de ferro com hastes em forma de gancho para perfurar realmente se ele tentasse se locomover, se mexer. E a letra H nós temos aí a algema com cadeado. Então a gente vê que todos esses instrumentos eram utilizados então como forma de castigo contra os escravos aqui no continente no continente americano e principalmente aqui no Brasil. Haviam também distinções entre os negros. Além de eles serem, então, de bantus ou então serem os sudaneses, nós vamos ver que haviam escravos bolsais, que eram os escravos que tinham acabado de chegar aqui no Brasil e que não sabiam falar português. Havia os ladinos, que eles já entendiam a língua portuguesa e já haviam aprendido uma rotina de trabalho, então eles eram mais caros porque já estavam aqui há mais tempo. Havia os negros de Oito, que eram aqueles que trabalhavam nas lavouras, principalmente, ou seja, nas fazendas. Trabalhavam de 15 horas por dia, viviam sob fiscalização do feitor e também, quando desobedeciam, eram castigados em público para servir de exemplo aos outros. E por último, temos aí o escravo de ganho, que eles realizavam trabalhos temporários nas cidades em troca de pagamento, que era revertido de forma parcial, ou seja, uma parte, ou totalmente aos seus donos. Então a gente vê que haviam distinções entre os escravos. Também nós já vimos isso nas aulas anteriores. Nós vimos que eles tinham vários tipos de escravos. O escravo de eito, a ama de leite, havia também o escravo de ganho, o escravo de aluguel, e havia o escravo tigreiro, que era aquele que levava as fezes dos seus senhores para jogar em um rio ou no mar mais próximo ao local onde eles viviam.